Olá, tudo bem? Meu nome é Cauane, eu faço parte do Residência Pedagógica no Instituto Federal Campus Birigui e hoje nossa aula vai ser sobre funções, mais precisamente sobre o gráfico delas. Gráfico de uma função. Os gráficos têm por objetivo apresentar de forma simples a relação entre grandezas. Ele vai deixar mais visível e mais simples de imaginar, sabe, de enxergar as grandezas que a gente tem, a relação entre elas. Construindo o gráfico de uma função. É super fácil construir o gráfico de uma função. Primeiro, a gente vai tomar a ideia de representar os pares ordenados, o x e o y no plano cartesiano. Sendo que o x ele vai pertencer ao domínio da função e o y vai pertencer à imagem da função. Na aula passada vocês estudaram a imagem e o domínio. Considerando também que o domínio associa-se ao eixo das abscissas e a imagem associa-se ao eixo das ordenadas. Vamos num exemplo que vai ficar super fácil de enxergar. Seja f de a em R uma função definida por f de x é igual a x mais 5. Sabendo que a é esse conjunto aqui, e o r a gente sabe que é os números reais, então são todos os números, ele só limitou que aqui ele sai desse pequenininho, que é o que a gente tem, só isso aqui, que é o domínio dele, e essa daqui vai ser a imagem, que são todos os números. O gráfico de f é representado por... Aqui a gente tem o nosso a, que é o nosso conjunto, e aqui a gente tem a nossa função. Para a gente conseguir representar no gráfico, é só a gente pegar, como a gente já conhece o domínio, é só calcular a imagem pela regra da função, que é essa formulazinha aqui. A gente substitui cada x e encontra o seu correspondente. Então, aqui, primeiro menos 3. A gente vai substituir na função e a gente vai descobrir que quando o x for menos 3, o f de x vai ser 2, aqui, ó. Esse ponto aqui. No próximo, x igual a 0. A gente substitui e descobrir que quando x é igual a 0, o f de x vai ser igual a 5. E o x é igual a 2, a gente substitui e descobre que quando o x é 2, o f de x vai ser igual a 7. A gente encontrou pares ordenados da forma x, f de x, f de x e x, f de x. Domínio e imagem de uma função a partir do gráfico. É possível identificar o domínio e o conjunto imagem de uma função apenas observando o gráfico. Basta projetar a curva do gráfico sobre os eixos coordenados. A projeção do x, isso aqui é muito importante, do x fornece o domínio e a projeção do y fornece o conjunto imagem. Aqui, ó, olhando um exemplinho, nossa função é essa função aqui, essa linha. Ela vai daqui até aqui. A gente sabe que o domínio dela, que é o que representa a abscissa, é todo x pertencente aos reais, tanto que o x vai ter que estar entre o a e entre o b, que é o que está mostrando aqui, ó, entre a extremidade da função e a outra extremidade. A gente pegou a função, a gente projetou ela em x, e esses foram os limites, então a gente sabe que aqui vai estar o domínio dela. Agora, a imagem de f. É esse pedacinho de y aqui. A gente projetou a função aqui no y e deu esse pedacinho. Tal que y pertence aos reais, tanto que y vai ficar entre f de a e entre f de b. Zero ou raiz de uma função. Tanto faz se você encontrar escrito zero ou se você encontrar escrito raiz. É a mesma coisa. O zero ou a raiz de uma função f é o valor x do domínio para qual a imagem f de x vale zero. Assim, para calcular os zeros ou as raízes da função, basta substituir f de x por zero, naquela regrinha que é a nossa fórmula. Exemplo. Considerando a função do exemplo 8, a fim de encontrar os zeros ou o zero, faremos. Essa daqui é a fórmula do exemplo 8. Aí, o que a gente tem que fazer? Está aqui na nossa definição. Para calcular os zeros da função, basta substituir f de x por zero na regra.
Tá aqui a nossa regra. A gente vai substituir o f de x por zero, e aí a gente vai continuar a conta. Manipulando o x e isolando ele, a gente vai descobrir que ele corresponde a menos meio. Então, a gente sabe que o zero da nossa função é menos meio. Agora aqui, um lembretezinho com esse balãozinho. O f de x é a mesma coisa que o y. Tanto que aqui, ó, a gente vê f de x, mas é muito comum você achar em algum exemplo, a função y igual a 2x mais 1. O f de x, ele representa o y. Tanto que se a gente fizer a conta, tipo, colocar um valor para x aqui, coloca 1. Aí vai dar 3. A gente descobriu que o f de x é 3. Então, a gente descobriu o y. Agora, voltando, a gente descobriu que o nosso zero da função é o x no ponto menos meio. Aí, vamos representar isso no gráfico, olha aqui. Ele corta exatamente no menos meio. A reta intercepta o eixo exatamente no valor x igual a menos meio. Ou seja, no ponto menos meio e zero. Zero para y. Se x é igual a menos meio, então f de menos meio é igual a zero. E é o que a gente queria. A gente queria que o f do x, que nesse caso é menos meio, fosse zero. E deu zero. Exercício 12. Encontre, se possível, o zero das funções. A gente tem a primeira função f de r em r, a função g de r em r e a função h também de r em r. Definidas por f de x é igual a 3x menos 9, g de x é igual a x² menos 16 e h de x é igual a 2. Aí, o que está dizendo? Para a gente encontrar o zero, se possível, a gente tem que substituir o f de x por zero. Não tem problema que aqui é g de x e aqui é h de x. Tá? Só está mudando porque é para a gente identificar que são funções diferentes e que tem como aparecer de outro jeito. Não é porque não apareceu o f de x que a gente não vai colocar o zero no lugar. Então, colocando na primeira, f de x é igual a 3x menos 9. A gente substitui, coloca o zero aqui, e a gente faz a continha e descobre que aqui o nosso zero da função é 3. Na nossa segunda conta, g de x é igual a x² menos 16. Como o x elevado ao quadrado é uma função de segundo grau, a gente vai ter que fazer Bhaskara para descobrir as raízes dela. Então, a gente descobriu o menos 4 e o 4. E os dois podem, sim, ser os zeros. E agora, nessa última, h de x é igual a 2. É uma função constante, que vai ser paralela com o eixo x. Se a gente substituir, vai ser que 0 é igual a 2. Mas não tem como, isso é impossível, porque 0 é igual a 0 e 2 é igual a 2. Então, quer dizer que aqui não tem raiz. Né? Não tem o zero da função. Representando aqui no gráfico, a gente consegue ver bonitinho, olha. Aqui a nossa vermelha é a f, ó. Ela corta aqui no ponto 3, que nem tá dizendo. A nossa g, como é uma função quadrática, ela vira uma parábola. Ela tá cortando aqui no menos 4 e no 4, igual a gente tinha achado. E a função h, que não corta em lugar nenhum. Ela só fica no 2 constantemente, porque ela é f de x igual a 2. Então, a nossa aula foi essa. Espero que tenha entendido, que tenha compreendido muito bem, não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente tenta sanar ela, tá? Muito obrigada!